Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 4. De ervas e coelho ensopado. Descansaram durante as poucas horas de luz do dia que restavam, deslocando-se para a sombra à medida que o sol se movia, até que finalmente se alongasse a sombra da beira ocidental de seu valezinho, e a escuridão preenchesse toda a cova. Então comeram um pouco e beberam com frugalidade. Gollum nada comeu, mas aceitou a água de bom grado. Logo pegamos mais agora, disse ele, lambendo os beiços. Corre água boa nos riachos que vão para o grande rio. Água gostosa nas terras aonde vamos. Sméagol também consegue comida lá, talvez. Ele está com muita fome, sim. Gollum! Pôs as mãos grandes e chatas na barriga murcha e uma pálida luz verde lhe veio aos olhos. O crepúsculo era profundo quando eles finalmente partiram, arrastando-se por cima da beira oeste do valezinho e desaparecendo como fantasmas no terreno acidentado nas margens da estrada. A lua já estava há 3 noites da cheia, mas só subiu acima das montanhas quando era quase noite e o início da noite estava muito escuro. Uma única luz vermelha brilhava lá no alto, nas torres dos dentes, mas afora isso, não se podia ver nem ouvir nenhum sinal da vigia insone do Morannon. Por muitas milhas o olho vermelho parecia fitá-los enquanto fugiam, tropeçando em um terreno árido e pedregoso. Não se atreviam a ir pela estrada, mas mantinham-na à sua esquerda, seguindo-lhe a linha melhor que podiam a pequena distância. Por fim, quando a noite estava velha e eles já estavam cansados, visto que haviam feito apenas um breve descanso, o olho se reduziu a um pontinho de fogo e depois sumiu. Haviam contornado o escuro ressalto norte das montanhas inferiores e rumavam para o sul. Com uma estranha leveza nos corações, descansaram mais uma vez, mas não por muito tempo. Não estavam indo depressa o bastante para Gollum. Pelas suas estimativas, havia quase 30 léguas do Morannon até as encruzilhadas acima de Osgiliath, e ele esperava percorrer essa distância em 4 jornadas. Assim, logo estavam labutando outra vez, até que o amanhecer começou a se espalhar lentamente na ampla solidão cinzenta. Haviam andado quase 8 léguas até ali, e os hobbits não poderiam avançar mais, mesmo que se atrevessem. A luz crescente lhes revelou uma terra já menos árida e arruinada. As montanhas ainda se erguiam agourentas à esquerda deles, mas podiam ver perto dali a estrada rumo ao sul, que já se afastava das raízes negras das colinas e se inclinava para o oeste. Além dela havia encostas cobertas de árvores sombrias que pareciam nuvens escuras, mas em toda a volta se estendia uma charneca desordenada, coberta de urze, giesta e cornácea, e de outros arbustos que eles não conheciam. Aqui e ali viam capões de altos pinheiros. Os corações dos hobbits voltaram a se alegrar, um pouco a despeito da exaustão. O ar era fresco e fragrante, e lhes lembrava os planaltos da longínqua Quarta Norte. Parecia bom ter um alívio temporário, caminhar em uma terra que estivera sob o domínio do Senhor Sombrio por alguns anos apenas, e ainda não caíra totalmente em decadência. Mas não se esqueciam do seu perigo, nem do portão negro que ainda estava demasiado próximo, apesar de oculto por detrás das sombrias altitudes. Olharam em volta para encontrar um esconderijo onde pudessem se abrigar de olhos malignos enquanto a luz perdurasse. O dia passou de modo desconfortável.
Estavam deitados, afundados na urze, e contavam as horas lentas em que parecia haver pouca mudança, pois ainda estavam sob as sombras de Efelduaf, e o sol estava encoberto. Frodo dormiu algumas vezes, profundamente e em paz, confiando em Gollum, ou então cansado demais para se preocupar com ele. Mas Sam achou difícil fazer mais que dar um cochilo, mesmo quando Gollum estava evidentemente dormindo a sono solto, assobiando e crispando-se em seus sonhos secretos. Talvez a fome, mais que a desconfiança, o mantivessem desperto. Começara a ansiar por uma boa refeição caseira, algo quente da panela. Eita, que vontade, hein? Feito no fogão a lenha. Assim que o terreno se desfez em um cinzento disforme sob a noite que chegava, eles partiram novamente. Um pouco depois, conduzidos por Gollum, desceram para a estrada que rumava para o sul, e depois disso seguiram mais depressa, apesar de ser maior o perigo. Seus ouvidos se esforçavam por ouvir o som de cascos ou pés na estrada à frente, ou seguindo-os por trás. Mas a noite passou e não ouviram ruído de caminhante nem cavaleiro. A estrada fora feita em um tempo havia muito perdido e, pelo espaço de talvez 30 milhas abaixo do Morannon, fora consertada recentemente. Mas à medida que ela ia para o sul, o ermo se apossava dela. O trabalho manual dos homens de outrora ainda podia ser visto em seu traçado reto e seguro e seu percurso plano. Vez por outra fazia um corte através de encostas nos flancos das colinas, ou saltava sobre um riacho em arco amplo e bem proporcionado de alvenaria duradoura. Mas, finalmente, todos os vestígios de cantaria desapareceram, exceto por um pilar quebrado aqui e ali, espiando dos arbustos à beira, ou de velhas pedras de calçamento ainda escondidas em meio a ervas daninhas e musgo. Urze e árvores e samambaias desciam desordenadas e caíam sobre as ribanceiras ou se espalhavam na superfície. Por fim, a estrada se reduziu a um caminho pouco usado para carroças rurais. Mas não serpenteava. Mantinha seu percurso seguro e conduziu-os pela via mais rápida. Tá, agora eu lembrei de Estrada Valeriana e vou tentar fazer um post. Meu Deus do céu. Assim passaram para os limites setentrionais daquela terra que os homens outrora chamaram de Philien, uma bela região de bosques ascendentes e ribeirões em queda veloz. A noite tornou-se bonita sob as estrelas e a lua redonda, e parecia aos hobbits que a fragrância do ar aumentava à medida que avançavam. E pelos sopros e murmúrios de Gollum, parecia que ele também percebia isso, e que não lhe agradava. Aos primeiros sinais do dia pararam outra vez. Haviam chegado ao fim de um longo corte, fundo e de paredes íngremes, no meio, pelo qual a estrada passava através de uma crista de pedra. Agora escalaram a borda oeste e olharam em volta. O dia se abria no céu e viram que as montanhas já estavam muito mais afastadas, recuando para o leste em uma longa curva que se perdia ao longe dele. Diante deles, quando se viraram para o oeste, encostas suaves desciam em direção a névoas indistintas muito abaixo. Em toda a volta havia pequenos bosques de árvores resinosas, abetos, cedros, ciprestes e outras espécies desconhecidas no condado, com amplas clareiras em torno deles. E em toda a parte havia uma abundância de ervas e arbustos de aroma doce. A longa jornada de Valfenda os levara muito ao sul de sua própria terra, mas só agora, naquela região mais abrigada, os hobbits sentiam a mudança de clima. Ali a primavera já se agitava em torno deles. Frondes perfuravam o musgo e o humus, os lariços tinham dedos verdes, pequenas flores se abriam na relva, pássaros cantavam. E Philien, o jardim de Gondor, agora desolado, ainda retinha um desgrenhado encanto de dríade. No sul e no oeste dava para os mornos vales inferiores do Anduin, abrigados no leste pela Efelduaf, porém não muito embaixo da sombra das montanhas, protegidos do norte pela Zemin-Muil, aberto aos ares meridionais e aos ventos úmidos do mar longínquo. Muitas grandes árvores cresciam ali, plantadas muito tempo atrás, decaindo na velhice.
sem cultivo, em meio ao tumulto de descendentes descuidados. E havia capões e moitas de tamariscos e terebintos pungentes, de oliveiras e de loureiros. E havia juníperos e murtas, e tomilhos que cresciam em arbustos ou, com seus caules lenhosos e rastejantes, revestiam com fundas tapeçarias as pedras ocultas. Sálvias de muitos tipos, portando flores azuis ou vermelhas, ou verde claras, e manjeronas e salsas recém-germinadas, e muitas ervas de formas e perfumes além do saber da jardinagem de Sam. As grutas e as paredes rochosas já estavam entreladas de saxífragas e saiões acre. Prímulas e anêmonas estavam despertas nas moitas de aveleiras, e as fólilos e muitas flores de lírio balançavam as cabeças semiabertas na relva. Uma relva funda e verde junto às lagoas, onde riachos cadentes se detinham em covas frescas na jornada rumo ao Anduin. Rapaz, vem pra casa, hein? Os viajantes deram a costa à estrada e desceram o declive, enquanto caminhavam, roçando pelo caminho nas moitas e ervas. Doces e odores se erguiam em torno deles. Gollum tossiu e teve ânsia de vômito, mas os hobbits inspiraram fundo, e de repente Sam riu, por alívio do coração e não por graça. Seguiram um riacho que descia rápido diante deles. Logo ele os levou a um laguinho límpido e um pequeno vale raso. Ficava nas ruínas esfaceladas de uma antiga bacia de pedra, cuja borda esculpida estava quase completamente coberta de musgos e sarças de rosas. Espadas de íris erguiam-se em fileira em volta dele, e folhas de nenúfares flutuavam em sua superfície escura, que ondulava suavemente, mas era fundo e fresco, e derramava-se por cima de uma beira de pedra na extremidade oposta. Ali lavaram-se e beberam à vontade na cascata que caía no lago. Depois buscaram um local de descanso e um esconderijo, pois aquela terra, ainda de belo aspecto, já era todavia território do inimigo. Não se haviam afastado muito da estrada e, mesmo em tão curto espaço, haviam visto cicatrizes das antigas guerras e as feridas mais novas produzidas pelos orcs e outros imundos serviçais do Senhor Sombrio. Uma cova de sujeira e refúgio descobertos, árvores derrubadas a esmo e deixadas para morrer, com runas malignas ou cruel sinal do olho gravados em traços rudes na casca. Sam, rastejando abaixo da saída do lago, cheirando e tocando as plantas e árvores estranhas, esquecendo-se naquele momento de Mordor, lembrou-se de súbito do perigo sempre presente. Tropeçou em um círculo ainda chamuscado de fogo, e no meio dele encontrou um monte de ossos e crânios carbonizados e quebrados. O rápido crescimento do mato, com urzes, madressilvas silvestres e clematites rastejantes, já cobria com um véu aquele lugar de pavoroso banquete e matança. Mas não era antigo. Correu de volta até seus companheiros, mas nada disse. Era melhor deixar os ossos em paz para não serem tateados e fossados por Gollum. Vamos encontrar um lugar para nos abrigarmos, disse ele. Não mais baixo, mais alto para mim. Um pouco mais atrás, acima do lago, encontraram um leito marrom escuro das samambaias do ano anterior. Além dele havia uma moita de loureiros de folhas escuras subindo por um aclive íngreme, coroado de antigos cedros. Ali decidiram repousar e passar o dia, que já prometia ser claro e quente. Um bom dia para passear no caminho pelos capões e clareiras de Firien. Mas, apesar de os orcs evitarem a luz do sol, havia ali demasiados lugares onde eles poderiam estar escondidos, espreitando. E havia outros olhos malignos por ali. Sauron tinha muitos serviçais. De qualquer modo, Gollum não queria se mexer sob a cara amarela. Logo ela espiaria por cima das escuras cristas de Efelduaf, e ele ficaria fraco e encolhido na luz e no calor. Sam viera pensando seriamente em comida durante a marcha. Agora que o desespero do portão impenetrável havia ficado para trás, ele não se sentia tão inclinado quanto o mestre a não se preocupar com o sustento até o fim de sua missão. E, de qualquer maneira, pareceu-lhe mais prudente poupar o pão de viagem dos elfos para tempos piores à frente. 6 ou mais dias haviam se passado desde que ele calculara
que só tinha um suprimento que mal dava para 3 semanas. Se alcançarmos o fogo nesse tempo, vamos ter sorte neste ritmo, pensou ele. E podemos querer voltar. Poderemos. Além disso, ao fim de uma longa marcha noturna e depois de tomar banho e beber, ele se sentia ainda mais faminto que o normal. Um jantar ou um desjejum junto à lareira na velha cozinha da Rua do Bolsinho era o que ele realmente queria. Teve uma ideia e virou-se para Gollum. Gollum acabara de se esgueirar para longe, sozinho, e rastejava de 4 pelas samambaias. Ei, Gollum, disse Sam. Aonde vai? Vai caçar? Bem, olha aqui, velho fuçador. Você não gosta de nossa comida e eu mesmo não reclamaria de uma mudança. Seu novo lema é sempre pronto para ajudar. Podemos encontrar algo que sirva para um hobbit faminto? Sim, talvez, sim, respondeu Gollum. Sméagol sempre ajuda, se pedirem. Se pedirem com jeito. Certo, disse Sam. Eu peço. E se isso não for jeito bastante, eu imploro. Gollum desapareceu. Ficou longe por algum tempo, e Frodo, após alguns bocados de lembas, aninhou-se no fundo das samambaias marrons e pegou no sono. Sam olhou para ele. A luz do início da manhã estava começando a se insinuar nas sombras embaixo das árvores, mas ele via o rosto do patrão muito claramente e também suas mãos, repousando no chão ao seu lado. Lembrou-se subitamente de Frodo tal como jazera, adormecido na casa de Elrond após seu ferimento mortal. Naquela ocasião, quando vigiava, Sam notara que às vezes parecia haver uma luz brilhando suavemente no interior. Mas agora a luz era ainda mais clara e forte. O rosto de Frodo estava em paz. As marcas do medo e preocupação haviam deixado. Mas parecia velho, velho e belo, como se o cinzelar dos anos que moldaram estivesse agora revelado em muitas rugas finas que antes estavam escondidas, apesar de a identidade do rosto não ter mudado. Não que Sangange expressasse isso desse modo para si mesmo. Balançou a cabeça como se considerasse inúteis as palavras e murmurou. Eu amo. Ele é assim, e às vezes isso transparece de algum modo. Mas eu amo, transpareça ou não. Gollum voltou quieto e olhou por cima do ombro de Sam. Olhando para Frodo, fechou os olhos e engatinhou para longe sem fazer ruído. Sam veio ter com ele um momento depois e encontrou-o mastigando algo e murmurando sozinho. No chão, ao seu lado, estavam 2 pequenos coelhos que ele começava a olhar com gula. Sméagol sempre ajuda, disse ele. Ele trouxe coelhos, bonitos coelhos. Mas mestre foi dormir e talvez Sam quer dormir. Não quer coelhos agora? Sméagol tenta ajudar, mas não pode apanhar tudo no minuto. Sam, no entanto, não tinha a mínima objeção aos coelhos e disse isso. Não, pelo menos, a coelhos cozidos. É claro que todos os hobbits sabem cozinhar, pois começam a aprender a arte antes das letras, um ponto que muitos jamais chegam. Mas Sam era bom cozinheiro, mesmo pelos padrões dos hobbits, e fizera grande parte da cozinha de campo nas viagens deles quando havia oportunidade. Ainda carregava na mochila, esperançoso, parte do seu equipamento. Uma caixinha de iscas para fogo, 2 pequenas panelas rasas, sendo que a menor se encaixava na maior. Dentro delas estava guardado uma colher de pau, um garfo curto de 2 pontas e alguns espetos. E, escondido no fundo da mochila em uma caixa chata de madeira, um tesouro minguante, um pouco de sal. Mas precisava de fogo e de outras coisas mais. Pensou por um instante enquanto tirava a faca e a limpava e afiava, e começou a limpar os coelhos. Não ia deixar Frodo dormindo sozinho nem por alguns minutos. Agora, Gollum, disse ele, tenho outro serviço para você. Vá encher estas panelas de água e traga-as de volta. Sméagol vai buscar água, sim, assentiu Gollum. Mas para que o hobbit quer toda essa água? Já bebeu? Já se lavou? Não importa, respondeu Sam. Se não consegue adivinhar, vai descobrir logo.
E quanto antes buscar a água, antes vai saber. Não estrague nenhuma das minhas panelas, senão vou fazer picadinho de você. Enquanto Gollum estava longe, Sam deu mais uma olhada em Frodo. Ele ainda dormia tranquilo, mas agora Sam impressionou-se mais com a magreza de seu rosto e suas mãos. Está muito seco e chupado, murmurou. Não está certo para um hobbit. Se eu conseguir cozinhar estes coelhos, vou acordá-lo. Sam recolheu uma pilha das samambaias mais secas e depois subiu pela encosta, juntando um feixe de galhos e madeira quebrada. O ramo caído de um cedro no topo lhe forneceu boa quantidade. Recortou alguns torrões ao pé da ribanceira. Logo além do matagal de samambaias, fez um buraco raso e pôs nele o seu combustível. Visto que era hábil com pederneira e isca, logo acendeu uma pequena fogueira. Fazia pouco ou nenhuma fumaça, mas emitia um odor aromático. Estava justamente inclinado sobre o fogo, protegendo-o e reforçando com madeira mais grossa, quando Gollum voltou, carregando as panelas com cuidado e resmungando sozinho. Pôs as panelas no chão, e então viu de repente o que Sam fazia. Deu um guincho agudo e chiado, e parecia estar ao mesmo tempo assustado e raivoso. Ah! Não! Exclamou. Não, hobbits bobos, tolos, sim, tolos. Eles não podem fazer isso. Não pode fazer o quê? Perguntou Sam, surpreso. Não fazer as línguas vermelhas ruins, chiou Gollum. Fogo, fogo, é perigoso. É sim, ele queima, ele mata, e vai trazer inimigos, vai sim. Acho que não, disse Sam. Não vejo por que iria trazer se não pusermos material úmido por cima e abafarmos. Mas se trouxer, vai trazer. Vou arriscar de qualquer jeito. Vou ensopar esses coelhos. Ensopar os coelhos? Guinchou Gollum aflito. Estragar a bela carne que Sméagol guardou para vocês? Pobre Sméagol faminto. Para quê? Para quê, hobbit bobo? São jovens, são tenros, são bonitos. Coma eles, coma eles. Tateou o coelho mais próximo, já esfolado e deitado junto à fogueira. Ora, ora, disse Sam. Cada um à sua moda. Nosso pão engasga você, e coelho cru me engasga. Quando você me dá um coelho, o coelho é meu. Está vendo? Para cozinhar, se eu quiser. E eu quero. Não precisa me olhar. Vá pegar outro e coma como gostar. Em algum lugar privado e fora da minha vista. Então não vai ver o fogo, e eu não vou ver você. E vamos ficar mais felizes os dois. Vou cuidar para o fogo não fazer fumaça, se isso consola você. Gollum retirou-se resmungando e engatinhou para dentro das samambaias. Sam ocupou-se com suas panelas. Do que um hobbit precisa com um coelho, disse ele para si. São umas ervas e raízes, especialmente papas, sem falar em pão. Parece que as ervas vamos conseguir. Gollum, chamou baixinho. A terceira vez paga tudo. Quero algumas ervas. A cabeça de Gollum espiou para fora das samambaias, mas seu olhar não era prestativo nem amistoso. Algumas folhas de louro, um pouco de tomilho e sálvia. Isso basta. Antes que a água ferva, disse Sam. Não, disse Gollum. Sméagol não está contente. E Sméagol não gosta de folhas fedidas. Ele não come grama nem raízes. Não, precioso. Só quando está morrendo de fome ou muito doente. Pobre Sméagol. Sméagol vai ficar escaldado de verdade quando esta água ferver se não fizer o que eu peço, grunhiu Sam. Sam vai pôr sua cabeça lá dentro. Sim, precioso. E eu faria ele procurar nabos e cenouras e papas também, se fosse a época do ano. Aposto que tem todo tipo de coisas boas correndo selvagens nesta região. Daria muita coisa por meia dúzia de papas. Sméagol não vai. Oh, não, precioso. Não desta vez, chiou Gollum. Ele está com medo e está muito cansado. E este hobbit não é bonzinho, nem um pouco bonzinho. Sméagol não vai escavar raízes e cenouras e papas. O que é papas, precioso? Hã? O que é papas? Batatas, disse Sam. O deleite do feitor e um lastro muito bom para a barriga vazia.
Mas você não vai encontrar nenhuma, então não precisa procurar. Mas seja um bom esmigo e me apanhe as ervas, e vou pensar melhor de você. Ainda mais se você virar a página e ela ficar virada. Eu preparo umas papas para você um dia desses. Vou fazer peixe frito e fritas servidos por Sanganji. Não pode recusar isso. Sim, sim, nós pode. Estragar peixe bonito, chamuscar ele. Me dê peixe agora e fique com as fritas nojentas. Ah, você não tem jeito, disse Sam. Vá dormir. No fim, ele mesmo teve de encontrar o que queria, mas não teve de ir longe, sem perder de vista o lugar onde seu mestre estava deitado, ainda adormecido. Por algum tempo, Sam ficou sentado, refletindo e cuidando do fogo até a água ferver. A luz do dia aumentava e o ar se tornou morno. O orvalho desapareceu da relva e das folhas. Logo os coelhos, cortados em pedaços, estavam fervendo em suas panelas com as ervas em ramalhetes. Sam quase adormeceu com o passar do tempo. Deixou-os cozinhando por quase uma hora, experimentando-os vez por outra com garfo e provando o caldo. Quando achou que estava tudo pronto, ergueu as panelas do fogo e se arrastou para junto de Frodo. Frodo abriu os olhos pela metade quando Sam se pôs de pé junto a ele, e então acordou de seu sonho, outro sonho de paz, suave e irrecuperável. Alô, Sam, disse ele. Não está descansando? Alguma coisa errada? Que horas são? Mais ou menos umas 2 horas depois do romper da aurora, respondeu Sam. E quase 8:30 pelos relógios do condado, quem sabe. Mas não há nada errado. Apesar de não ser bem o que eu chamaria de certo. Sem molho, sem cebolas, sem papas. Tem um pouco de ensopado para o senhor e um tanto de caldo, Sr. Frodo. Vai lhe fazer bem. Vai ter que tomar no seu caneco, ou direto da panela, quando tiver esfriado um pouco. Eu não trouxe tigelas nem nada adequado. Frodo bocejou e esticou-se. Devia ter descansado, Sam, disse ele. E fazer uma fogueira foi perigoso nestas plagas. Mas estou com fome, sim. Posso tirar daqui? O que você ensopou? Um presente de Sméagol, disse Sam. Um par de coelhos jovens. Mas imagino que Gollum já está arrependido. Mas não tem nada para acompanhá-los a não ser umas ervas. Sam e seu patrão sentaram-se logo no interior do matagal de samambaias e comeram seu ensopado das panelas, compartilhando o velho garfo e a colher. Permitiram-se comer meio pedaço do pão de viagem élfico cada um. Parecia um banquete. Gollum, chamou Sam e assobiou baixinho. Vamos lá. Ainda é hora de mudar de ideia. Tenho uma sobra se você quiser provar coelho ensopado. Não houve resposta. Ah, bem. Imagino que ele se foi para encontrar alguma coisa para si. Nós vamos dar cabo disto, disse Sam. E depois você precisa dormir um pouco, disse Frodo. Não pegue no sono enquanto eu cochilo, Sr. Frodo. Não tenho muita certeza sobre ele. Ainda tem nele bastante fedido, o Gollum mau, se me entende, e está ficando mais forte outra vez. E ainda por cima acho que agora ele tentaria me estrangular primeiro. Nós não concordamos e ele não está contente com Sam. Oh, não, precioso. Nem um pouco contente. Terminaram a comida e Sam foi até o riacho para enxaguar seu material. Quando se levantou para voltar, olhou para trás, encosta acima. Naquele momento viu o sol se erguendo do vapor ou névoa, ou sombra escura, ou o que fosse, que sempre se estendia a leste, e ele mandava seus raios dourados sobre as árvores e as clareiras em torno dele. Então percebeu uma fina espiral de fumaça cinza azulada, fácil de enxergar quando era atingida pela luz do sol, erguendo-se de uma moita mais acima. Com um choque, deu-se conta de que era a fumaça da sua fogueirinha de cozinhar que ele esquecera de apagar. Assim não dá. Nunca pensei que ia aparecer desse jeito, murmurou, e começou a voltar às pressas. De repente parou e escutou. Ouviram um assobio ou não? Ou era o chamado de alguma ave estranha? Se era um assovio, não via da direção de Frodo. Ali estava outra vez, de outro lugar.
Sam começou a correr em costa acima do melhor modo que podia. Descobriu que um pequeno tição, consumindo-se até a ponta, pusera fogo em algumas samambaias na beira do fogo, e as samambaias, queimando, haviam inflamado os torrões de relva. Apressadamente pisoteou para apagar o que restava da fogueira, espalhou as cinzas e pôs os torrões sobre o buraco. Depois, arrastou-se para junto de Frodo. Ouviu um assobio que soava como uma resposta? Perguntou ele. Faz uns minutos. Espero que fosse só uma ave, mas não soava bem assim. Mais como alguém imitando um grito de ave, eu pensei. E receio que meu foguinho estivesse fazendo fumaça. Agora, se eu conseguir causar um encrenca, jamais vou me perdoar. Nem vou ter a chance, quem sabe. Quieto, sussurrou Frodo. Acho que ouvi vozes. Os dois hobbits amarraram as pequenas mochilas, vestiram-nas prontas para a fuga, e então engatinharam mais fundo para dentro das samambaias. Agacharam-se ali, escutando. Não havia dúvida sobre as vozes. Falavam baixo e furtivamente, mas estavam próximas e chegando mais perto. Então, bem de repente, uma falou com clareza junto deles. Aqui! Era daqui que vinha a fumaça, disse ele. Estará por perto. Nas samambaias, sem dúvida. Vamos pegá-lo como um coelho na armadilha. Então havemos de saber que espécie de criatura é. Sim, e o que ele sabe, disse uma segunda voz. Imediatamente 4 homens vieram de diferentes direções caminhando através das samambaias. Já que não era mais possível fugir nem se esconder, Frodo e Sam puseram-se de pé com um salto, de costas um para o outro, e sacando as pequenas espadas. Se eles se admiraram com o que viram, seus captores ficaram ainda mais admirados. Ali estavam de pé 4 homens altos. 2 tinham lanças nas mãos, com pontas largas e luzidias. 2 tinham grandes arcos, quase da altura deles próprios, e grandes aljavas com flechas compridas de penas verdes. Todos tinham espadas do lado e trajavam verde e marrom de vários tons, como que para melhor caminhar invisíveis nas clareiras de Firien. Luvas verdes de punho largo lhes cobriam as mãos, e os rostos estavam encapuzados e mascarados de verde, exceto pelos olhos, que eram muito alertas e brilhantes. Frodo pensou imediatamente em Boromir, pois aqueles homens eram como ele em estatura e porte, e no modo de falar. Não encontramos o que buscávamos, disse um. Mas o que encontramos? Não são orcs, respondeu outro, soltando o punho da espada, que agarrara quando viu reluzir de ferroada na mão de Frodo. Elfos? Disse um terceiro em dúvida. Não, não são elfos, comentou o quarto, o mais alto e, ao que parecia, o chefe deles. Elfos não caminham em filha nesses dias. E elfos são admiravelmente belos de se contemplar, ao que dizem. O que quer dizer que não somos, é o que entendo, retrucou Sam. Muito agradecido. Quando tiverdes terminado de discutir sobre nós, quem sabe direis quem sois vós e por que não podeis deixar repousar 2 viajantes cansados. O alto homem verde riu com severidade. Eu sou Faramir, capitão de Gondor, disse ele. Mas não há viajantes nesta terra, somente os serviçais da Torre Sombria ou da Torre Branca. Mas não somos nenhuma coisa nem outra, disse Frodo. Estamos viajantes, não importa o que diga o capitão Faramir. Então apressai-vos a vos declarar a vossa missão, disse Faramir. Temos um trabalho a realizar, e não é a hora nem o lugar para adivinhas ou negociações. Vamos, onde está o terceiro de vossa companhia? O terceiro? Sim, o sujeito furtivo que vimos com o nariz na lagoa, lá adiante. Tinha um aspecto desagradável. Alguma espécie de orc espião, imagino, ou uma criatura deles. Mas ele nos escapou graças a algum truque de raposa. Não sei onde ele está, respondeu Frodo. É apenas um companheiro fortuito que encontramos no caminho, e não sou responsável por ele. Se o encontrardes, poupai-o, trazei-o ou enviai-o até nós. É apenas uma infeliz criatura vagante, mas está sob meus cuidados por algum tempo. Mas quanto a nós,
somos hobbits do condado, de longe a norte e oeste, além de muitos rios. Frodo, filho de Drogo, é meu nome, e está comigo Samwise, filho de Ramfast, um valoroso hobbit a meu serviço. Viemos por longos caminhos, de Valfenda ou Minladres, como alguns a chamam. Nesse ponto, Faramir teve um sobressalto e ficou atento. Tínhamos 7 companheiros. Perdemos um em Moria, deixamos os demais em Parth-Galen, acima de Haurus. 2 de minha parentela, e também havia ali um anão, um elfo e 2 homens. Eram Aragorn e Boromir, que disse que vinha de Minas Tirith, uma cidade no sul. Boromir? Exclamaram todos os 4 homens. Boromir, filho do Senhor Denethor, disse Faramir, e seu rosto adquiriu uma expressão estranha e severa. Viestes com ele? Essa é uma nova deveras, se for verdadeira. Sabei, pequenos estranhos, que Boromir, filho de Denethor, era alto guardião da Torre Branca e nosso capitão-general. Faz-nos grande falta. Quem sois vós, então, e o que tinheis a ver com ele? Depressa, que o sol segue. Conhece as palavras enigmáticas que Boromir levou a Valfenda? Retrucou Frodo. Busca a espada partida. Em Imladris está por enquanto. As palavras são conhecidas deveras, disse Faramir, admirado. O fato de também conhecê-las é um sinal de tua veracidade. Aragorn, que mencionei, é o portador da espada que foi partida, disse Frodo. E nós somos os pequenos de que falava o poema. Isso eu vejo, disse Faramir pensativo. Ou vejo que poderia ser assim. E o que é a ruína de Isildur? Essa está oculta, respondeu Frodo. Sem dúvida isso será esclarecido a seu tempo. Precisamos descobrir mais sobre isso, disse Faramir, e saber o que vos traz tão longe a leste, sobre a sombra daquela. Apontou e não disse nenhum nome. Porém, não agora. Temos afazeres a tratar. Vós estáis em perigo, e neste dia não teríeis ido longe, pelo campo ou pela estrada. Haverá duros golpes nas vizinhanças antes que este dia esteja terminado. Então será a morte ou uma veloz fuga de volta ao Anduin. Deixarei 2 para vos vigiar, para vosso bem e o meu. O homem sábio não confia em encontros casuais na estrada nesta terra. Se eu voltar, falarei mais convosco. Adeus, disse Frodo, fazendo uma mesura funda. Pensa o que quiseres. Sou amigo de todos os inimigos do um inimigo. Iríamos convosco se nós, pequenos, tivéssemos esperanças de vos servir, homens robustos e fortes como pareceis ser, e se minha missão o permitisse. Que a luz brilhe sobre vossas espadas. Os pequenos são um povo cortês, não importa o que mais sejam, disse Faramir. Adeus. Os hobbits sentaram-se de novo, mas nada disseram um ao outro sobre seus pensamentos e dúvidas. Junto deles, bem embaixo da sombra mosqueada dos loureiros escuros, 2 homens permaneceram de guarda. Vez por outra tiravam as máscaras para se refrescarem, à medida que aumentava o calor do dia. E Frodo viu que eram homens formosos, de pele pálida e cabelos escuros, olhos cinzentos e rostos tristes e altivos. Falavam entre si em vozes baixas, primeiro usando a fala comum, mas à moda dos dias mais antigos, e depois mudando para outra língua deles próprios. Para seu espanto, ao escutá-los, Frodo se deu conta de que era a língua élfica que falavam, ou uma um pouco diferente, e olhou-os com pasmo, pois soube então que deviam ser do Nedain do Sul, homens da linhagem dos senhores de Ocidente. Algum tempo depois falou com eles, mas respondiam devagar e com cautela. Chamavam-se Mablung e Damrod, soldados de Gondor, e eram caminheiros de Philin, pois descendiam de um povo que outrora vivia em Philin, antes que a região fosse invadida. Dentre esses homens o senhor Denethor escolhia seus atacantes, que atravessavam o Anduin em segredo, não diziam como nem onde, para perseguir os orcs e outros inimigos que vagavam entre Éfel, Duaf e o rio. São cerca de 10 léguas daqui até a margem leste do Anduin, disse Mablung,
e raramente chegamos tão longe. Mas temos uma nova missão nesta jornada. Viemos emboscar homens de Harad. Malditos sejam. Sim, malditos sejam os sulistas, disse Damrod. Dizem que outrora houve negociações entre Gondor e os reinos do Harad no extremo sul. Porém, nunca houve amizade. Naqueles dias nossas fronteiras eram longe para o sul, além das fozes do Anduin, e Umbar, o mais próximo dos reinos deles, reconhecia nosso domínio. Mas isso é de muito tempo atrás. Faz muitas vidas de homens que ninguém passou entre nós para lá ou para cá. Pois ultimamente sabemos que o inimigo esteve entre eles, e se voltaram para o lado dele, ou retornaram a ele. Sempre foram dispostos à sua vontade, assim como também muitos no leste. Não duvido de que os dias de Gondor estejam contados, e que os muros de Minas Tirith estejam fadados. Tão grandes são sua força e maldade. Mas ainda não havemos de nos sentar ociosos e deixá-los fazer tudo o que quiser, disse Mablung. Agora esses malditos sulistas vêm marchando pelas antigas estradas para inchar as hostes da Torre Sombria. Sim, subindo pelas mesmas estradas que a perícia de Gondor fez. E vêm cada vez mais negligentes. Ficamos sabendo, pensando que o poder de seu novo mestre é suficientemente grande, de modo que a simples sombra de suas colinas os protegerá. Viemos ensinar-lhes outra lição. Foi-nos relatado um grande número deles alguns dias atrás, marchando para o norte. Um dos seus regimentos, pelos nossos cálculos, deverá passar em alguma hora antes do meio-dia, na estrada acima de nós, onde ela atravessa o caminho partido. A estrada poderá passar, mas eles não. Não enquanto Faramir for capitão. Agora ele lidera todas as expedições perigosas. Mas a sua vida é encantada, ou o destino o poupa para algum outro fim. A conversa minguou para um silêncio de escuta. Tudo parecia silencioso e vigilante. Sam, agachado à beira da moita de samambaias, espiou para fora. Com seus olhos agudos de hobbit, viu que havia muito mais homens nas redondezas. Podia vê-los subindo furtivamente pelas encostas, sós ou em longas filas, sempre mantendo-se na sombra dos arvoredos ou matagais, ou engatinhando, quase invisíveis em seus trajes marrons e verdes, através da relva e do mato. Estavam todos encapuzados e mascarados, e tinham nas mãos luvas de punho largo, e estavam armados como Faramir e seus companheiros. Não foi preciso muito tempo para todos passarem e desaparecerem. O sol subiu até se aproximar do sul. As sombras se encolheram. Eu me pergunto onde está o danado do Gollum, pensou Sam, arrastando-se de volta para a sombra mais escura. Ele tem boa chance de ser espetado como um orc ou de ser torrado pela cara amarela. Mas imagino que vai cuidar de si. Deitou-se ao lado de Frodo e começou a cochilar. Acordou pensando que ouvira trompas tocando. Sentou-se. Já era pleno meio-dia. Os guardas estavam de pé, alertas e tensos na sombra das árvores. De súbito, as trompas soaram mais forte e sem dúvida de cima, do topo da encosta. Sam pensou ouvir também exclamações e gritos desordenados, mas o som era fraco, como se viesse de alguma caverna distante. Então, logo depois, irrompeu o som de combate bem perto, logo acima do esconderijo deles. Ele podia ouvir claramente o rangido vibrante de aço contra aço, o tinido de espadas em capacetes de ferro, a batida surda das lâminas nos escudos. Os homens vociferavam e guinchavam, e uma voz alta e nítida exclamava: Gondor! Gondor! Soa como uma centena de ferreiros todos forjando juntos, disse Sam a Frodo. Agora eles estão tão perto quanto os quero. Mas o barulho se aproximava. Estão vindo! Exclamou Damrod. Vede! Alguns dos sulistas romperam a armadilha e estão fugindo da estrada. Ali vão eles. Nossos homens atrás deles e o capitão os lidera. Sam, ávido para ver mais, foi se juntar aos guardas. Engatinhou mais para cima, subindo em um dos loureiros maiores. Por um momento teve um vislumbre de homens tisnados, trajados de vermelho, que corriam encosta abaixo a certa distância dali, com guerreiros de verde que saltavam atrás deles, abatendo-os enquanto fugiam.
As flechas eram densas nos ares. Então, de repente, passando direto sobre a borda da ribanceira que os abrigava, um homem caiu, colidindo com as árvores delgadas, quase por cima deles. Então imobilizou-se nas samambaias a alguns pés de distância, de rosto no chão, com flechas de penas verdes espetadas no pescoço abaixo de um colar dourado. Tinha as roupas escarlates esfarrapadas, a couraça de chapas de bronze sobrepostas partida e amassada, as negras tranças de cabelos entrelaçados de ouro empapadas de sangue. A mão morena ainda segurava o punho de uma espada quebrada. Foi a primeira visão que Sam teve de uma batalha de homens contra homens e não gostou muito dela. Ficou contente por não poder ver o rosto morto. Perguntou-se qual era o nome do homem e de onde vinha. E se de fato tinha o coração mau, ou quais mentiras e ameaças o haviam trazido na longa marcha desde sua casa, e se de fato não teria preferido ficar lá, em paz. Tudo em um lampejo de pensamento que foi rapidamente expulso de sua mente. Pois, exatamente quando Mablung dava um passo na direção do corpo caído, houve um novo barulho. Grandes exclamações e gritos. Em meio a eles, Sam ouviu um estridente bramido ou toque de trombeta. E depois grandes baques e pancadas, como enormes arietes golpeando o solo. Alerta! Alerta! Gritou Donald ao companheiro. Que os valaros desviem! Mumak! Mumak! Para seu espanto, terror e deleite perene, Sam viu um vulto vasto sair chocando-se com as árvores e vir em carreira em costa abaixo. Grande como uma casa, muito maior que uma casa lhe pareceu, uma colina movente envolta em cinza. O medo e o pasmo, quem sabe, o aumentaram aos olhos do hobbit. Mas o Mumak de Harad era de fato um animal de vasto volume, e agora seus semelhantes já não caminham na Terra-média. Seus parentes, que ainda vivem nos dias posteriores, são somente lembranças de sua grandeza e majestade. Veio vindo, direto para os que o observavam, e então desviou-se para o lado no último instante, passando a apenas algumas jardas de distância, balançando o chão sob os pés deles. Grandes pernas como árvores, enormes orelhas estendidas como velas, longo focinho erguido como uma enorme serpente prestes a dar o bote, pequenos olhos vermelhos em fúria. As presas, semelhantes a chifres viradas para cima, estavam cingidas de faixas de ouro e pingavam de sangue. Os arreios de escarlate e ouro agitavam-se em torno dele em farrapos desordenados. As ruínas do que parecia ser uma verdadeira torre de guerra jaziam sobre o lombo arquejante, despedaçadas em sua furiosa passagem pela mata, e no alto do pescoço ainda se agarrava desesperado um minúsculo vulto, o corpo de um poderoso guerreiro, um gigante entre os tisnados. O grande animal avançava trovejando, disparando em ira cega através de lagoas e moitas. As flechas resvalavam e se partiam, inofensivas, no tríplice couro de seus flancos. Os homens de ambos os lados fugiam diante dele, mas a muitos ele alcançou e esmagou no solo. Logo perdeu-se de vista, ainda trombeteando e pisoteando ao longe. O que foi feito dele, Sam jamais ouviu. Se escapou para vagar no ermo por algum tempo, até perecer longe de casa, ou ser apanhado em alguma cova funda, ou se prosseguiu em fúria até mergulhar no grande rio e ser tragado. Sam inspirou fundo. Era um olifante, disse ele. Então existem olifantes, e eu vi um. Que vida! Mas em casa ninguém jamais vai me acreditar. Bem, se isso passou, vou dormir um pouco. Dorme enquanto podes, disse Mablung. Mas o capitão retornará, se estiver ileso. E quando ele chegar, havemos de partir depressa. Havemos de ser perseguidos assim que as novas de nosso feito alcançarem o inimigo, e isso não demorará. Ide em silêncio quando tiveres de ir, respondeu Sam. Não há por que perturbar meu sono. Estive caminhando a noite toda. Mablung riu. Não creio que o capitão te deixe aqui, mestre Samwise, disse ele. Mas hás de ver.